pessoal, tudo bem com vocês? Recuperei um pouquinho da voz e vim aqui gravar para vocês, então, o último passo a passo, que é o da caixa acoplada, tá? Eu ainda tô com a voz um pouco meia rouca, mas dá para vocês entenderem. Então, eu vou gravar hoje o último passo a passo do nosso jogo de banheiro decore quadrado, que é a caixa acoplada. Tá faltando a caixa acoplada, vim gravar aqui para vocês hoje o passo a passo, nosso último passo a passo. Para quem tá entrando nesse vídeo agora, específico, pesquisou aí caixa acoplada, apareceu? Tem mais 4 passo a passos relacionados a esse jogo de banheiro: tapete frente pia, tapete frente vaso, a capa da tampa do vaso e o porta-papel. Vou deixar tudo na descrição, tela final, a playlist para vocês, também passando nos cards se vocês quiserem fazer alguma outra peça desse jogo de banheiro. Como vocês viram aí no início, é a caixa acoplada. Para quem achou estranho que agora apareceu em rosa, nas outras aulas estava aparecendo cru e verde água, é que aquele cru e verde água eu não fiz o jogo completo, era uma encomenda. E esse aqui eu tô fazendo o jogo completo para vocês, então já deixei a foto aí do jogo completo rosa para vocês. Então eu mudei a capa e mudou o início, para vocês verem como fica na caixa a capa. Então, não achem estranho, é o mesmo modelo, tá? Só mudou a cor, é o mesmo modelo. Então, é do jogo de banheiro quadrado, do jogo decore quadrado, tá? Então, esse é o passo a passo final que restava, que era o da nossa caixa. Para quem tá entrando aqui agora, a lista de materiais eu dei para vocês no primeiro vídeo. Vocês vão precisar de 2 squares da vovó, que eu fiz o passo a passo no primeiro vídeo. Então, eu vou deixar aqui, vai ser a primeira descrição. Tapete frente pia, eu passo a lista de materiais completa, quanto que vocês vão precisar de cada cor. Lá eu também falo, se vocês querem saber mais específico de cada peça, eu direciono vocês para o vlog desse jogo, que eu vou deixar aqui também na descrição. Então, vocês vão precisar ir lá no primeiro vídeo, que é o tapete frente pia, fazer 2 squares desse aqui, ó, 2 rosas, as 2 florzinhas. E aí, de um square, vocês façam uma volta apenas em verde. Lá são 2 carreiras, aqui vocês vão fazer uma só. Façam uma carreira de verde num completinho, no outro deixem sem fazer, que eu vou fazer junto com vocês para já unir. O do meio aqui é aquele que a gente precisa acionar o botão, então vai ser diferente, tá? Então, eu vou estar tudo nesse vídeo para vocês. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui tem passo a passo. Tem as encomendas que eu vou terminando, eu vou trazendo aqui, dando todos os detalhes e também sugestão de preço para vocês. Inclusive, tem um vídeo desse jogo de banheiro com sugestão de valor, se você tem dúvida. Vou deixar aqui na descrição o vlog do jogo de banheiro decore quadrado, tá? Para vocês irem ver o primeiro vídeo, que através daquele vídeo eu recebi bastante pedido de passo a passo. A pessoa que fez ele, por isso que eu coloquei decore, porque a pessoa que fez ele em decore luxo me autorizou a gravar, que é a Vanessa Marcondes. Ela me autorizou a gravar assim, do meu jeitinho de fazer, por isso que eu tô gravando para vocês. Então, tem autorização dela para fazer. Então, acho assim, vocês vão precisar da mesma agulha que a gente tá usando desde o início, 13,5, tesoura para arremate e as cores que a gente tá usando aqui, tá, pessoal? Então, essa é a lista que vocês vão precisar. Eu acho que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo já vieram desde o início ou fizeram alguma outra peça, então já sabem mais ou menos como funciona, tá? Por isso que eu não tô dando muito detalhes aqui para vocês. Mas, se vocês vão fazer as outras peças, eu aconselho vocês a começar pela primeira peça, que é o tapete frente pia. Que daí vocês já vão entendendo mais ao longo das outras peças como ele é feito. Alguns pontos, algumas coisas vocês já vão entendendo, tá? Então, não comecem pelo último vídeo, comecem pelo primeiro vídeo ou por algum outro aí que vocês vão fazer a outra peça, tá? Então, vamos iniciar. A gente vai precisar, então, de um aqui pronto, tá? Já tô com um aqui pronto. E agora, eu vou fazer com vocês o do meio, tá? Aquele que a gente vai usar para acionar o botão. Então, eu vou começar por esse para unir com esse aqui depois. Então, pessoal, seguinte, se vocês querem usar a argolinha de acrílico, podem usar. Eu até tenho ela aqui, mas eu não uso mais em jogos de banheiro argolinha de acrílico. Por quê? Porque apesar da gente aconselhar a cliente que não pode colocar na máquina nem no tanquinho para a peça ter mais durabilidade, eu sei que muitas clientes colocam no tanquinho na máquina de lavar. E o que acontece? A argolinha de acrílico acaba quebrando com o tempo. Então, eu resolvi não usar mais, mas se vocês querem usar, sintam-se à vontade. É só pegar a argolinha de acrílico e ir encapando. Como que eu faço? Eu faço
uma argolinha de linha mesmo. E eu sinto que não dá diferença, fica a mesma coisa, fica mais maleável, fica até melhor de colocar na caixa, então eu faço assim. Se vocês não querem fazer assim, pode usar argolinha de acrílico. Como que eu faço? Eu pego aqui por entre, ó, meus 4 dedos, meus 3 dedos aqui, ó, e vou fazendo voltas nos 3 dedos, ó. A gente vai fazendo voltas, vai dando umas 10 voltas a 15 voltas. Ó, pessoal, eu dei 15 voltas aqui, ó. E aí, eu tiro aqui, ó, essas voltas que eu dei e fica do tamanho da argolinha de acrílico que a gente geralmente usa aqui para acionar o botão, ó, tá? Se vocês querem fazer maior, dá pra fazer até no 4 dedos, tá? Fazer assim, as 15 voltas, ó. Mas eu acho que desse tamanho tá ideal, aí vai ficar do tamanho do miolo da minha flor aqui pra me dar continuidade nela. Então, eu fiz aqui as minhas 15 voltas, eu vou vir com a minha agulha e vou puxar, eu vou entrar aqui no meio do círculo que eu fiz e puxar a linha que tá lá no meu novelo e fazer a minha laçada inicial. E agora, eu vou preencher todo esse círculo que eu fiz aqui com pontos baixos, tá? Vai preenchendo tudo com pontos baixos como se você estivesse encapando a argolinha de acrílico. Quem tá com a argolinha de acrílico, é só encapar a argolinha de vocês, tá? Eu prefiro assim, porque assim não tem perigo de quebrar, tá? A cliente pode botar onde ela quiser que não vai quebrar essa parte aqui, tá? Então, vocês vão encapando e vão ajustando pra ficar tudo juntinho aqui, ó. Tá? Eu vou encapar aqui e já volto. Ó, pessoal, eu acabei de encapar com os meus pontos baixos. Ficou assim a minha argolinha, ó. Ó, pra vocês verem, ficou do tamanho do miolo aqui, ó, da minha flor. Um pouquinho mais largo aqui. Então, já vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra ficar do mesmo tamanho, pra poder unir. Então, feito, eu prendi com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo. E eu vou subir agora 3 correntinhas. A gente vai fazer essa segunda camada da flor. Pessoal, os pontos baixos aqui, quando a gente capa, eles não ficam certinho, vai depender de quantos vocês colocaram aqui, a gente vai encapando e ajustando para ficar bem fechadinho, então, isso vai depender muito. Então, vocês vão ter que ir vendo no olho aí, mais ou menos, fazer a contagem para fazer aqui os leques. Então, eu vou mostrando para vocês aqui como que eu faço, eu nem contei, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Aqui eu subi 3 correntinhas, vou colocar mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, faço 3 correntinhas e venho aqui no meu próximo ponto baixo e vou colocar mais 3 pontos altos. Formei aqui meu primeiro leque. Faço 2 correntinhas e aí eu vou pular aqui, ó, um número X. Eu não sei quantos, aqui no meu vai dar uns 5, eu acho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou fazer no 6º o meu próximo leque. Então, vocês vão ter que ir medindo aí no de vocês, mais ou menos, quanto que dá aqui. Ó, eu já vou falar pra vocês um truquezinho que eu uso, tá? Vou fazer aqui o meu leque. Fiz 3 pontos altos, faço 3 correntinhas e no meu próximo ponto baixo, eu faço minhas últimas 3 correntinhas. Ó, então, se vocês forem ver, deu mais ou menos na metade, ó, minhas 2 correntinhas. Vai dar mais ou menos na metade da minha argola, ó. E aí, eu vou pular aqui, ó, e fazer mais ou menos na reta que eu fiz aqui, ó. Vocês olhando, ele vai ficar mais ou menos na reta deste segundo, ó. Pulando aqui, deu 6 também, ó. E aí, eu faço mais um leque aqui, faço 3 pontos altos. Eu faço 2 correntinhas. E no meu próximo ponto baixo, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Ó, ficou assim. Então, nesse espaço aqui, eu preciso colocar mais um leque. Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu dedo mesmo, ó, e ver a reta desse leque aqui. Então, eu tenho que colocar meu próximo leque aqui na reta desse terceiro leque. Ó, desse segundo leque. Aqui tá o primeiro, ó, ficou na reta do primeiro, meu terceiro, ó. E agora, eu preciso fazer aqui na reta do segundo. Ó, vou mostrar pra vocês, ó.
Ó, o terceiro tá na reta do primeiro, vocês têm que medir. E agora o último tem que ficar na reta desse segundo aqui, ó. É só vocês verem aqui com o dedo, façam um X. E aí vocês vão ver mais ou menos onde vocês têm que colocar, porque como eu disse, não tem números exatos de pontos baixos para vocês pularem. Então, vocês vão ter que ir fazendo assim. Faço 2 correntinhas, então a reta é aqui, ó, esse ponto, ó. No meu aqui deu 5 pontos que eu pulei. E aqui eu vou fazer meus 3 pontos altos, 2 correntinhas e no meu próximo ponto, aliás, 3 correntinhas, pessoal, perdão, são 3 correntinhas aqui e no meu próximo ponto baixo eu vou fazer mais 3 pontos altos para formar o meu quarto leque. Faço 2 correntinhas e aqui desse lado sobrou, ó, para vocês verem, 5 correntinhas. E aí eu prendo aqui, 5 correntinhas não, 5 pontos baixos. Aí eu prendo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Então, ali para vocês verem, ficou um quadradinho, ó. Bem retinho um com o outro, se a gente for colocar agulha, ó. Estão vendo? Então, façam aquele truque que eu mostrei ali para vocês. Acho que eu consegui explicar para vocês como que eu faço, ó. E aí, ficou assim a minha flor do meio. Aí, vocês vão se perguntar, vai ficar maior o do meio? Como é que a gente vai ter que fazer agora nossas folhas? Ó, aqui a gente vai cortar o nosso fio, tá? Eu já terminei de trabalhar aqui a minha flor. Eu vou fazer uma última correntinha e puxar, ó. Mas não é arremate, eu vou fazer aqui já o meu arremate para não ficar atrapalhando aqui esse fio e já volto. Ó, pessoal, fiz aqui meus arremates, a gente vai escondendo aqui por trás, dando 3 nozinhos. Eu dei vários 3 nozinhos aqui, ó, até chegar aqui que eu dei o último. E a gente esconde por entre aqui os nossos pontos da nossa linha, o excesso. E aí, eu vou cortar aqui o excesso. Feito o meu arremate. Eu não expliquei porque eu acho que todas vocês já sabem como que é feito os arremates. É bom fazer bem presinho, para não ter perigo de soltar. Agora, pessoal, para ficar do mesmo tamanho, a gente vai ter que fazer a nossa camada aqui de folhas um pouco diferente nesse do meio. Em vez da gente fazer pontos altos, como a gente estava fazendo, a gente vai fazer meios pontos altos. Como que a gente vai fazer? Vamos prender aqui em qualquer um dos nossos leques aqui, da nossa argolinha do meio, e vamos subir uma correntinha. Laço o meu fio e venho aqui para dentro do meu leque, no espaço do leque. Eu vou fazer leque sobre leque. Porém, eu vou fazer meios pontos altos. Como que é feito meio ponto alto? A gente laça o fio, normalmente, vem aqui dentro. E em vez de tirar, normalmente, a gente tira uma e 2 vezes, a gente vai tirar uma vez só, tá? Então, tirei aqui, vou tirar o meu ponto alto todo de uma vez, ó. Ficou menorzinho, estão vendo? Laça o fio, vem novamente aqui e faz mais meio ponto alto. Tira tudo de uma vez. Faz 3 correntinhas. E vem aqui no espaço do leque e faz mais 3 pontos altos para completar o leque. Vai ser leque sobre leque, porém, em meios pontos altos. Ó, fiz 3. Estão vendo? Ó, ficou assim menorzinho, tá? Pra ficar do mesmo tamanho aqui o nosso quadrado, senão vai ficar grande o meio, vai ficar estranho, tá? Não vai dar pra gente trabalhar uma capa bonita depois. Então, aqui as folhinhas ficam menores, porém, o nosso trabalho vai ficar mais bonito no final. Então, a gente faz aqui as 2 correntinhas de separação e vem aqui no meio, a gente vai trabalhar esse bloquinho. Também em meios pontos altos. Vem aqui e faz 3 meios pontos altos. Todos aqui nesse espaço de 2 correntinhas. Feito isso, 2 correntinhas e vem dentro do próximo leque e faz leque sobre leque. 3 meios pontos altos, 2 correntinhas, aliás, 3 correntinhas e mais 3 meios pontos altos.
2 correntinhas, vem aqui no espaço de 2 correntinhas e faz mais um bloquinho de 3 meios pontos altos. 2 correntinhas e vem aqui, ó. No próximo leque, vou fazer 3 meios pontos altos e aí já vou unir lá com aquele lá. Ó, faz os 3 primeiros meios pontos altos, ó, tá ficando assim. Faz uma correntinha, pega aqui o primeiro square, a primeira flor. Tira aqui essa laçada da agulha, vem em qualquer um dos leques aqui, ó, da primeira flor. Introduz a agulha aqui pela frente, sai lá por trás. Com ela lá atrás, vocês vão buscar esse fio, essa laçada que a gente soltou. Busca de volta pra agulha e regula. Regula para não ficar esticado, faz uma correntinha. E vem aqui e termina 3 meios pontos altos no espaço do mesmo leque, ó. Finalizei meu leque. Uma correntinha, vou tirar novamente, dar uma esticadinha para não escapar o ponto, tira a agulha. Vem aqui no próximo espaço, ó, do leque da florzinha lá, anterior, vem aqui nesse espaço entre o leque e o bloquinho. Introduz a agulha aqui pela frente, sai com ela. E puxa lá atrás e puxa o fio, ó, regula, puxa a laçada e regula para não ficar esticado. E faz uma correntinha, Laça o fio e vem aqui no espacinho, ó, do square que a gente tá trabalhando os meios pontos altos e vai fazer o bloquinho de 3 meios pontos altos. Fiz 1, 2, 3. Trabalho uma correntinha, tira a laçada do fio novamente, introduz a agulha aqui no próximo espacinho, leva ela lá para trás, com ela lá atrás, busca a laçada. Aqui para frente, regula para ficar bem justinho e faz uma correntinha. E vem aqui, ó, no próximo leque, trabalha 3 meios pontos altos, uma correntinha. E vem aqui, ó, no próximo leque, eu vou pegar na segunda correntinha das 3 que eu fiz aqui do leque, ó. Eu tenho 3 correntinhas. Pega na segunda, ó, pela frente, leva a agulha lá pra trás. Com ela lá atrás, puxa a laçada que tá aqui, que a gente soltou, aqui pra dentro. Aí, regula. Regula, faz uma correntinha. E vem aqui e finaliza o leque. 3 meios pontos altos no mesmo lugar. Feito 3 meios pontos altos, 2 correntinhas e vem aqui no espaço. Já tá tudo unido, ó, já uni. E vem aqui no espaço, no último espaço de 2 correntinhas e trabalha o último bloquinho, 3 meios pontos altos. 2 correntinhas, finaliza aqui na terceira não, né? Na primeira correntinha que a gente só fez aqui uma correntinha, prende com um ponto baixíssimo. Corta o fio, faz uma correntinha e puxa para não soltar até fazer o arremate, tá? Deixa um fio grande para vocês fazerem um arremate por trás. Então, olhem para vocês verem, ficou unido. E do mesmo tamanho, tá? Reduziu aqui o verde, os meios pontos altos, mas ficou do mesmo tamanho, ok? Entenderam por que os meios pontos altos? Então, agora, a gente vai fazer com esse aqui, ó. Esse aqui a gente vai fazer pontos altos, tá? Que nem esse aqui. Meios pontos altos é só no do meio e unir. Então, venho aqui com o meu fio verde mais uma vez, dou a laçada inicial e vou vir aqui em qualquer um dos meus leques da minha florzinha e trabalhar um ponto baixo para prender o meu fio. Subir 3 correntinhas e vir aqui no mesmo espacinho e fazer 2 pontos altos. 3 correntinhas, venho no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos para formar o meu leque. Aqui no primeiro também ficou 3 com as correntinhas. Então, a gente vai trabalhar dessa forma
Uma correntinha de separação vem aqui no espaço de uma correntinha e trabalha bloquinho. Então, a gente tá fazendo a mesma coisa que esse primeiro aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar até formar 2 leques completos. Eu já tenho um. Eu vou trabalhar até formar mais um leque completo, ficar com 2. Venho, faço meu bloquinho e aqui eu faço apenas a metade do leque para fazer a minha união. Lembrando que agora a gente tá fazendo pontos altos, tá? Pontos altos normais, não são mais meios pontos altos. Bom, pessoal, trabalhei aqui minhas repetições, fiquei com 2 leques completos e trabalhei o meu terceiro leque apenas a metade. Trabalhei 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou vir aqui unindo, ó, do lado desse aqui do botão, ó. Aqui, a gente vai pegar aqui no primeiro espaço do primeiro leque, na terceira correntinha, ó, a gente tem 3 correntinhas. Aliás, a gente tem 3 correntinhas, a gente vai pegar aqui na segunda correntinha. Pega dentro dela aqui pela frente do trabalho, leva a agulha lá pra trás e vem e puxa a linha do novelo aqui pra frente e fecha com um ponto baixíssimo aqui, tá? Uma correntinha. E vou vir aqui e finalizar o meu leque. Vou fazer 3 pontos altos. Trabalho uma correntinha. Vou vir aqui no meu próximo espacinho, ó. Ó, no espaço de 2 correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui pela frente, levar lá pra trás a agulha, ó. Introduzo no espacinho agora. Puxo a linha que tá lá atrás aqui e fecho o meu ponto. Uma correntinha. Vou vir aqui no meu espaço de uma correntinha do leque que a gente tá fazendo agora, do leque não, do square. E faço os meus 3 pontos altos aqui. Uma correntinha novamente, vou vir aqui no meu espaço, introduzir a agulha pela frente, puxar o fio que tá lá, aqui pra frente. E fechar aqui o meu trabalho. Então, a união é a mesma coisa, pessoal. Uma correntinha, novamente. E venho aqui no meu leque e vou trabalhar 3 pontos altos do leque. Uma correntinha, vou pegar aqui, ó, na segunda correntinha do leque, ó, introduzo aqui pela frente a agulha, leva lá pra trás e puxa o fio, ó. Puxa o fio pra dentro desta correntinha e pra dentro dessa uma correntinha que a gente fez com ponto baixo. E uma correntinha. Agora, a gente vai finalizar o leque e finalizar esse square. É só trabalhar, já tá unido, ó. Tá unidinho os 2 squares, os 3 squares. Agora, é só finalizar aqui o leque. Uma correntinha e vim finalizar aqui o bloquinho. E fecha na terceira correntinha aqui do primeiro leque com um ponto baixíssimo e corta o fio. Corta o fio. Faz uma correntinha para prender o fio, para não soltar, até fazer o arremate direitinho. Então, agora a gente vai vir com o fio cinza. Venho aqui com o meu fio cinza, dou a minha laçadinha inicial. E vou vir aqui em qualquer um dos meus cantos, dos meus leques, e prender com um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. E vou fazer repetição, leque sobre leque, 3 pontos, aliás, aqui neste primeiro são 2 pontos altos, porque as correntinhas já fazem a vez de um ponto alto. Faço 3 correntinhas. E no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui no espaço, no próximo espaço, e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no meu próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, aqui nas minhas uniões, onde eu tenho as uniões dos leques, eu vou trabalhar aqui no espaço do leque um ponto alto. Na união, bem no meio da união, um ponto alto,
bem aqui onde a gente tem a união. E aqui no próximo espacinho do próximo leque, um ponto alto, uma correntinha, venho aqui no meu próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Então, assim, pessoal, a gente vai fazer pela volta toda, tá? Repetições. Faz bloquinhos separados por uma correntinha. Onde tiver a união, vocês vão fazer o que a gente fez aqui agora, tá? Igual que a gente fez aqui. Nos leques, vocês vão repetir leques, que nem a gente fez aqui, de 3 pontos altos e 3 correntinhas. E nos espacinhos, bloquinhos separados por uma correntinha por toda a volta. Bom, pessoal, cheguei aqui ao meu final, fiz minhas repetições. Vamos prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com pontos baixíssimos pelos próximos 2 pontos altos, até chegar ao centro do nosso leque. Cheguei aqui no centro do meu leque, um ponto baixo, subo 3 correntinhas. Agora, pessoal, eu não vou repetir leque sobre leque, eu vou fazer 7 pontos altos. Eu já tenho aqui o primeiro, que são as correntinhas, então eu preciso de mais 6 pontos altos aqui dentro do leque, para ficarmos com 7 a contar com as correntinhas. Então, eu tenho 3, 6, 7. Uma correntinha de separação, venho para o meu próximo espacinho e vou repetir bloquinho de 3 pontos altos. Então, pessoal, essa carreira é uma carreira de repetição, uma repetição da carreira anterior. Só vai mudar aonde a gente tem leque. No espaço aqui de bloquinhos é uma correntinha, repete bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar nos leques, a gente vai trabalhar 7 pontos altos, que nem a gente fez aqui, ó. Aqui a gente fez 6 porque as correntinhas já fizeram a vez do primeiro. Então, vão repetindo o bloquinho e 7 pontos altos nos leques, que eu já volto. Bom, pessoal, trabalhei toda aqui a minha volta. Cheguei aqui em cima, eu já fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Fiz minha última correntinha e prendi. Vamos cortar o fio, que a gente vai vir com o fio rosa pink. Vou dar a minha laçadinha inicial aqui, então, na minha próxima cor, o rosa pink. A gente dá a laçadinha inicial. E vem aqui, pessoal, ó, a gente tem os 7, vem aqui, tá? A gente tem os 7 pontos altos. Antes dos 7 pontos altos, a gente tem o primeiro espacinho de uma correntinha, a gente vai vir aqui no segundo espacinho, antes dos 7 pontos altos, aqui nessa parte maior. Eu vou começar aqui para explicar para vocês como a gente vai fazer aqui nessa parte menor o nosso trabalho. Então, eu vou começar aqui, a gente vai prender aqui com um ponto baixo, vai fazer uma correntinha, laçar o fio e vir aqui pro próximo espacinho, ó, e fazer 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Trabalho uma correntinha. E aqui nos meus cantos, sempre que eu tiver os 7 pontos altos, eu vou pular 3 pontos altos, vir no quarto e fazer um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular os 3 últimos pontos altos e vir aqui no próximo espacinho, trabalhar 5 pontos altos. 4 e 5. Aqui, eu vou trabalhar uma correntinha. Vim aqui no meu próximo espacinho, trabalhar um ponto baixo, uma correntinha. E sempre que eu tiver, eu vou trabalhar nesse canto dessa forma e nesse canto, no outro canto lá menor também. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão trabalhar desta forma aqui, ó. Estão vendo esse bloquinho central aqui, ó, que dá bem no meio da flor? Esse central, quem fez o porta-papel, o mesmo esquema, para poder dar certo aqui. Nesse ponto alto aqui, a gente vai trabalhar o do meio, ó. No segundo dos 3. A gente vai trabalhar os 5 pontos altos todinho nele, ó. 2, 3, 4, 5. Então, são 5 pontos altos em cima deste ponto alto. Trabalho uma correntinha, venho no próximo espacinho um ponto baixo.
uma correntinha no próximo espacinho, 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha, cheguei no canto novamente, vou pular 3, em cima do quarto ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha, no próximo espacinho repete 5 pontos altos. Então, esse canto ficou assim, desta forma, o nosso próximo canto também vai ficar dessa forma. Aqui no espaço maior também a gente vai ter que fazer uma adaptação assim. Quem fez as outras peças, tapete, e tá estranhando porque a gente tem que estar fazendo essas adaptações, porque a nossa caixa acoplada aqui a gente tem que fazer do tamanho dela. Então, se eu fizesse mais carreiras aqui no cinza, ia ficar muito grande. Então, por isso, as adaptações. Então, vou fazer aqui, ó, fiz 5 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Eu vou fazer mais 2 repetições intercalando, ó. Aqui no meu próximo espacinho, eu vou fazer 5 pontos altos. Vou fazer junto com vocês aqui, para vocês não ficarem com dúvidas, esse lado maior aqui também. Uma correntinha, venho no meu próximo espacinho, um ponto baixo, uma correntinha. No meu próximo espacinho, vou trabalhar 5 pontos altos. Uma correntinha, venho no meu próximo espacinho, um ponto baixo. Uma correntinha, vou fazer minha adaptação aqui nesse bloquinho, tá? Porque aqui no do meio não vai dar pra fazer, então vou fazer aqui no próximo, depois do meio, ó. Eu fiz 3 repetições de 5 pontos altos, intercalando num espacinho 5 pontos altos, no próximo espacinho um ponto baixo. Então, eu fiz 3 repetições. E a minha adaptação vai ser depois dessas 3 repetições. Eu vou trabalhar uma correntinha e aqui em cima do ponto alto do meio dos 3, vou trabalhar 5 pontos altos. Feito aqui os meus 5 pontos altos, todos dentro desse segundo ponto alto aqui do bloquinho, faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho, ponto baixo, uma correntinha, vou lá no próximo espacinho e trabalho 5 pontos altos. Todos dentro desse espacinho de uma correntinha. Trabalho uma correntinha, venho no próximo espacinho, um ponto baixo, uma correntinha no próximo espacinho, 5 pontos altos. Por que a gente tem que fazer aquela adaptação ali? Não era só ir fazendo num espaço e no outro, intercalando? Por quê? Para poder dar certo, porque sempre tem que ficar antes aqui do meu canto 5 pontos altos. Os meus cantos sempre tem que ficar com uma correntinha e um ponto baixo no quarto ponto alto. E aí, faz uma correntinha e vem lá para o próximo espacinho trabalhar os 5 pontos altos. Então, todos os meus cantos tem que ficar assim. Então, para poder dar certo, sempre 5 pontos altos antes e 5 pontos altos depois desses 7 pontos altos, eu tenho que fazer essa adaptação aqui na minha caixa acoplada, para não fugir da forma do tapete e do jogo, que ele é quadrado. Então, aqui essa parte de cima vai ficar também da nossa caixa. Então, vocês vão repetir nesse canto que a gente fez nesse canto e repetir aqui no meio o que a gente fez aqui nesse canto. Aqui vocês vão fazer a adaptação na reta da que a gente fez aqui. Então, vocês vão fazer 2 repetições de bloquinhos quando chegar aqui, ó. 2, e faz a adaptação para ficar na mesma reta, para ficar mais bonitinho o trabalho de vocês. Se vocês quiserem fazer as 3 repetições e fazer essa adaptação mais para cá, aí depende de vocês. O importante é fazer a adaptação para poder fechar aqui certinho. Ó, pessoal, fiz toda a minha volta e já vou explicar para vocês que acharam essa base pequena. Essa caixa acoplada é a caixa tradicional, tá?
eu acredito que a maioria das casas sejam essa caixa, mas se por acaso a cliente de vocês der uma medida para vocês maior, eu já vou explicar para vocês como vocês vão fazer para fazer maior. Então, aqui eu vou fechar primeiro a carreira com vocês, tiro a minha laçada da agulha, venho aqui, ó, no meu ponto baixo, vou introduzir a agulha lá por trás, aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, vou trazer a minha laçada de volta para a agulha e levar ela lá para trás, e com ela aqui atrás eu regulo e posso cortar o meu fio. E aí, faço uma última correntinha para aprender até fazer o meu arremate. E aí, a gente já vai voltar pro fio cinza para fazer os picôs. Ó, pessoal, para vocês terem uma ideia. Essa minha base aqui, que vai ser a que vai ficar em cima da caixa, tá? Ela tem, ó, 40 centímetros de comprimento por 17 de largura, 16, ó. Tá? Os picôs a gente não conta porque vai ficar por fora, depois vocês vão ver. Cada carreira minha tem cerca de 1 centímetro, tá? Se vocês querem fazer maior, então vocês vai aumentar 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá se fosse no meu ponto, tá? Ela ia ficar, pra vocês terem uma ideia, com 1 centímetro a mais, ela ia ficar com 42, mais ou menos, por 20. Quando vocês estiverem na carreira de cinza, vocês façam mais uma repetição de leque. Aqui a gente fez a carreira de cinza no leque e depois fez já os 7 pontos altos para dar início ao bico de acabamento aqui dessa parte de cima. Então, se vocês quiserem fazer maior, façam mais uma carreira de leque para depois essa de 7. E se vocês fizerem uma carreira a mais, não precisa fazer essas adaptações, porque daí vai dar certinho intercalando 5 num espaço e um ponto baixo no outro, se vocês fizerem uma carreira a mais de cinza, tá? Quer fazer outra carreira, repete aqui o leque, faz 3 de leque e depois faz essa aqui para dar o bico de acabamento. Porém, vocês vão ter que daí fazer a adaptação, essa adaptação aqui. Tá? Se vocês fizerem uma carreira a mais somente aqui no cinza, uma repetição de leque, não precisa fazer essa adaptação, ok? Então, para vocês terem uma ideia, se vocês querem fazer maior a caixa, eu tô dando a dica aí para vocês, então. Então, vamos dar continuidade ao nosso passo a passo. Vamos voltar com o nosso fio cinza para fazer os nossos picôs antes de começar a descer. A gente vai dar a nossa laçadinha inicial. E vai pegar aqui em qualquer um dos espacinhos, ó. Eu vou pegar aqui antes dos 7 pontos altos aqui em cinza, pra mostrar pra vocês como a gente trabalha ali. Então, eu vou pegar aqui, ó, do lado dos 5 pontos altos, nesse meu primeiro ponto, nessa minha primeira correntinha, vou prender. Subo 3 correntinhas e volto aqui nas 2 laçadinhas do meu ponto baixo, que eu fiz, e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, entre o ponto alto e outro, prender com um ponto baixo, 3 correntinhas novamente, e volto nas 2 laçadinhas do ponto baixo, e vou fazer ponto baixo. Ponto baixíssimo, aliás, eu tô fazendo. E aqui, entre o ponto alto e outro, prendo com um ponto baixo, subo 3 correntinhas novamente e vou repetindo picôs, ó, sempre pegando nas 2 laçadinhas do ponto baixo, volta nas 2 e faz um ponto baixo, baixíssimo. Prende com um ponto baixo no próximo espacinho, no próximo entre um ponto alto e outro, ó, é entre um e outro, não é em cima. Novamente, 3 correntinhas e faz mais um ponto picô. Prende aqui entre o ponto alto e outro, sobe 3 correntinhas novamente e volta nos pontos baixos para fazer picô. Faz um ponto baixo. E o último picô, a gente vai prender no espaço de uma correntinha com um ponto baixo. Então, a gente fica com 5 picôs, ó. 5 picôs em cima aqui dessas 5 correntinhas, sempre
prendendo o primeiro no espaço de uma correntinha e o último também, ó, pra ficar com 5. Aqui onde a gente tem o ponto baixo, eu não vou prender com o ponto baixo em cima do ponto baixo, eu vou pegar por baixo, aqui no mesmo ponto alto, ó, por baixo do ponto baixo e fazer um ponto baixo por cima alongado, ó. A gente faz e alonga um pouquinho o fio para ficar da mesma altura do último que a gente fez, aí faz o ponto baixo. Aí fica um ponto baixo mais alongadinho, mais bonito. Vem no próximo espaço de uma correntinha, prende com o ponto baixo e repete a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, picôs. Vai fazendo os picôs e prendendo entre um ponto alto e outro, ó. E o último no espaço de uma correntinha. E aí a gente vai ficar com 5 picôs. Ó, fiz aqui meus 5 picôs para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar aqui nesse ponto baixo. A gente vai pegar por baixo do ponto baixo também, ó. Pegando como se a gente fosse pegar na uma correntinha aqui, a gente pega novamente aqui por baixo do espacinho e puxa o fio até da altura do ponto baixo, alonga ele, ó. E aí faz o ponto baixo. E vem na próxima correntinha, ponto baixo. E ficou assim, ó, mais alongadinho. E aí, segue novamente aqui fazendo picôs. Então, a gente vai fazer picôs por toda a nossa volta. Onde a gente tem ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixo alongado. Por toda a nossa volta. E aí, quando chegar aqui no primeiro picô, a gente vai prender o nosso fio com um ponto baixíssimo e cortar o fio. Leva ele lá para trás e faz aí os arremates. E aí, eu volto com vocês novamente com o fio rosa pink pra gente começar a fazer a parte onde a gente vai começar a descer. Bom, pessoal, finalizei aqui minha carreira de picôs e eu fechei com ponto baixíssimo no primeiro picô que eu fiz e levei a minha linha lá para trás, já fiz o meu arremate, tá? Então, vocês vão fechar com ponto baixíssimo, como eu falei para vocês antes de parar, e aí cortem o fio cinza. A gente vai voltar novamente pro nosso fio rosa pink. Dar a nossa laçada inicial e vai vir aqui, ó. A gente tem aqui o nosso canto, a gente vai vir aqui nesse leque próximo aqui do lado do canto, ó. E vai introduzir a agulha aqui por trás do trabalho, no meio dos 2 pontos altos em rosa pink, e a gente vai trabalhar nesse espaço aqui de uma correntinha. Então, a gente vai trabalhar entre os pontos altos. Mesma coisa que a gente fez nas outras peças. A diferença é que aqui a gente não vai prender esse babado, tá? Quem fez as outras peças, a gente não vai prender. Então, aqui a gente prende com um ponto baixo, sobe 3 correntinhas e vai fazer mais 2 pontos altos aqui no próximo, entre o meio dos pontos altos, mais um ponto alto. E aqui no próximo, mais um ponto alto. Então, a gente tá introduzindo a agulha aqui por trás e saindo aqui na frente, ó, e fazendo no espaço de uma correntinha. Então, é no meio mesmo que a gente trabalha para ficar os nossos babados. Fiz meu primeiro bloquinho. Uma correntinha aqui no espaço de um ponto baixo que a gente tem, no próximo espaço de uma correntinha, a gente vai trabalhar também 3 pontos altos. Mais um bloquinho. Então, a gente vai trabalhando assim, até chegar lá no canto, ó. Uma correntinha, aqui a gente já tem os 5 pontos altos novamente, a gente vai trabalhar mais 3 pontos altos. Vai intercalando aqui no meio dos pontos altos os pontos. Vai distribuindo aqui e trabalhando sempre nesse espaço aqui de uma correntinha, ó. Uma correntinha novamente, vem aqui no próximo espacinho, que é do lado do ponto baixo, ó. Do ponto baixo alongado e do ponto baixo, no espaço de uma correntinha. Aqui nesse espacinho, mais 3 pontos altos. Então, assim, vocês vão trabalhando até chegar lá no primeiro canto, esses bloquinhos aqui no meio dos pontos. Ok, ó? Sempre no espaço de uma correntinha, como se a gente não tivesse trabalhado antes. Aqui onde a gente fez a adaptação, vocês não trabalhem, ó. Aqui no meio dos pontos altos, vocês não trabalhem. A gente trabalha só nos espaços aqui de uma correntinha, como se a gente estivesse dando continuidade aqui e não tivesse feito esse babado, estivesse dando continuidade.
é aqui. Onde tem adaptação, não trabalhem, é só uma correntinha de separação e trabalha só onde a gente tem espaço de uma correntinha. Então, aqui a gente tem novamente o espaço de um ponto baixo, a gente vai trabalhar aqui do ladinho os 3 pontos altos. Uma correntinha, agora sim o próximo espacinho é entre os pontos altos, a gente vai trabalhando assim até chegar aqui no canto. Ó, pessoal, trabalhei aqui no meio dos meus pontos, até chegar aqui, ó, no meu canto. Como que eu vou trabalhar aqui no meu canto, ó? Aqui, nesse espaço onde eu fiz o ponto baixo, eu vou trabalhar desse lado 3 pontos altos. E sem correntinha de separação, diferente das outras peças, onde aqui a gente faz um leque, para quem já fez, a gente vai trabalhar sem correntinha de separação aqui do outro lado, ó. Introduz a agulha aqui, ó. Do outro lado, eu fiz 3 pontos altos desse lado do ponto baixo, agora eu vou introduzir a agulha aqui no espaço de uma correntinha. Do outro lado, mas no mesmo lugar, eu vou pegar no mesmo lugar, no mesmo ponto alto, que é esse aqui, o 4º ponto alto do 7, vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui vocês não vão fazer correntinha de separação, porque na próxima volta a gente já vai começar a descer. Então, não vamos fazer leque aqui. Fiz os meus 3 pontos altos aqui, ficou dessa forma, estão vendo, ó? Dessa forma. Agora, a gente faz uma correntinha e começa a trabalhar tudo de novo, ó, no espaço de uma correntinha no meio dos pontos dos bloquinhos. Sempre 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Aqui no meu próximo espaço de um ponto baixo, do ladinho, a gente faz os 3 pontos altos. Aqui, onde eu tenho a adaptação, eu não trabalho aqui, então eu vou vir lá pro meu próximo espacinho de uma correntinha que é do lado do ponto baixo também. 3 pontos altos, uma correntinha no meu próximo espacinho, que é no meio dos pontos altos, trabalho o meu bloquinho. Aqui, cheguei mais uma vez no meu canto, vou explicar para vocês mais uma vez para não restar dúvida. Laça o fio, pega aqui, ó, do lado da uma correntinha, ó, e do lado do ponto baixo, em cima do ponto alto do meio, onde a gente prendeu os pontos baixos, a gente vai trabalhar 3 pontos altos desse lado. Agora, sem correntinha de separação, a gente laça o fio e vem aqui do outro lado, introduz abaixo da uma correntinha, aqui do outro lado, e sai com a agulha no mesmo lugar aqui, ó, no mesmo ponto alto e trabalha mais 3 pontos altos. Eu faço 3 de cada lado para ficar mais centralizado o meu canto. Então, feito aqui os meus 3 pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha, e vou seguir dando continuidade da mesma forma aqui no meu próximo espacinho, trabalhando os meus bloquinhos separados por uma correntinha no espaço aqui de uma correntinha. Ó, sempre aqui nos meus espaços por entre os pontos, que nem eu fiz aqui do outro lado. Quando chegar aqui nos meus outros 2 cantos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui e já volto. Bom, pessoal, feito aqui a minha volta, vou fechar aqui na minha 3ª correntinha com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar com pontos baixíssimos pelos próximos 2 pontos altos, até chegar aqui no meu espacinho. Vou subir 3 correntinhas, fazer mais 2 pontos altos, para formar o meu bloquinho. Uma correntinha, venho no meu próximo espacinho, um bloquinho. Então, eu vou repetir bloquinho, pessoal. É só repetir bloquinho, sempre separados por uma correntinha. E 3 pontos altos nos próximos espacinhos que vocês tiverem. Até chegar aqui no nosso canto, que eu já explico para vocês como que a gente vai trabalhar agora. Cheguei aqui, pessoal, no meu primeiro canto. Como que a gente vai trabalhar aqui agora? A gente tem que começar a descer, então a gente não vai fazer mais aumentos. Então, a gente faz uma correntinha e aqui nesse meio eu não fiz correntinha de separação, mas aqui, ó, eu tenho 3 pontos altos desse lado e 3 desse outro. Então, aqui bem no meio deles, ó,
a gente vai trabalhar os nossos 3 pontos altos. Então, a gente vai formar aqui um bloquinho, uma correntinha de separação, a gente vai para o próximo espacinho, trabalhar 3 pontos altos. Continuamos repetindo bloquinho. Então, vão trabalhando até chegar ali no próximo canto, onde eu explico para vocês mais uma vez para não restar dúvidas. Aqui é só repetir bloquinhos separados por uma correntinha. Ó, pessoal, cheguei aqui no próximo canto, mesma coisa, eu vou trabalhar no meio, ó, pulo 3 pontos altos aqui no meio, ó, dos 3. A gente vai trabalhar 3 pontos altos. Mesma coisa que a gente fez no canto anterior. E aí, segue fazendo uma correntinha de separação e repetindo o bloquinho até o final. Chegou lá nos outros 2 cantos, mesma coisa, trabalha 3 pontos altos aqui no meio. Bom, pessoal, fiz a minha volta. Vou finalizar aqui na 3ª correntinha com ponto baixíssimo. Sempre que eu finalizar a carreira, vai ser, como de costume, pontos baixíssimos e caminhar até chegar no primeiro espacinho com ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo para cada ponto alto. Cheguei aqui no meu primeiro espaço, vou subir 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos para formarem meu primeiro bloquinho. Os 3 primeiros pontos altos já as 3 correntinhas já fazem a vez do ponto alto. E aí, eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior pelas próximas carreiras. É só ir repetindo o bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Lá onde a gente tinha o nosso canto, a gente não tem mais. Ficou o espaço do bloquinho. Então, a gente vai trabalhar toda a volta sempre da mesma forma, não vai mudar nada. Por quantas carreiras? Eu já tenho aqui 2. Eu vou fazer um total de 11 carreiras, contando com essas que eu já fiz. Então, eu já fiz aqui 2 e iniciei a 3ª com vocês. Então, eu vou fazer mais 8 carreiras para ficar num total de 11. 11 carreiras iguais. É só ir repetindo o bloquinho, chegou no final do bloquinho, faz ponto baixíssimo e caminha com pontos baixíssimos até chegar no próximo espacinho e sobe 3 correntinhas e vai fazendo toda a volta toda sempre da mesma forma por mais 8 carreiras, então. A gente tem que ficar no total de 11, contando com essa primeira aqui que a gente fez. Então, vou fazer aqui, pessoal, minhas 8 repetições que faltam e já volto com vocês para dar continuidade. Bom, pessoal, terminei aqui as minhas repetições. Vou passar aqui já para o meu próximo espacinho com um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e fazer 5 pontos altos no meu próximo espacinho. A gente vai intercalar que nem a gente intercalou aqui o primeiro babado. Porém, sem precisar fazer nenhuma adaptação e sem dar correntinha de separação. Porque aqui a gente não precisa aumentar, tá? Então, a gente só faz os 5 pontos altos, vem no próximo espacinho um ponto baixo, laça o fio no próximo espacinho, 5 pontos altos. Intercalando assim até o final. Ok? Faz num espacinho, fiz aqui 5 pontos altos, venho no meu próximo espacinho um ponto baixo, no próximo espacinho 5 pontos altos. Então, a gente vai intercalar dessa forma até o final do nosso trabalho. Bom, pessoal, finalizei a minha volta, vou tirar a minha laçada da agulha e vim aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz lá por trás do meu trabalho, trago a agulha aqui pra frente e vou voltar aqui com a minha laçada e levar lá para trás. Como de costume, a gente sempre faz. E aí, eu corto aqui o meu fio. Dou uma última correntinha e puxo e vou voltar aqui com o cinza para fazer o meu bico de acabamento. Volto com o fio cinza, dou a minha laçadinha inicial e eu vou fazer ali na minha parte de baixo a repetição
que eu fiz aqui em cima? Ó, os meus picôs. Então, eu pego em qualquer espacinho aqui, ó, dessa vez eu não dei uma correntinha, mas eu pego aqui do lado do ponto baixo e o ponto alto e vou subir 3 correntinhas. E aí, eu volto aqui nas laçadinhas do ponto baixo e vou fazer o meu ponto baixíssimo, para não ficar muito ponto. Então, a gente faz ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas novamente, volto aqui no meu ponto e faço ponto baixíssimo e vou trabalhando aqui os meus picôs. A mesma coisa, pessoal, que a gente fez aqui em cima, por isso que eu não tô explicando para vocês muito bem. A gente tem que ficar com 5 picôs. Então, a gente vai trabalhando assim, dessa forma, sempre prendendo entre um ponto alto e outro. Dei uma adiantadinha aqui, então a gente fica com 5 picôs. O último a gente prende aqui do ladinho do ponto baixo, com um ponto baixo. Vem aqui no ponto baixo, pega por baixo para fazer o ponto baixo alongado. Alonga ele até da altura do último ponto alto e faz, do último ponto baixo, aliás, e faz ponto baixo. Do ladinho aqui mais um ponto baixo, e aí sobe 3 correntinhas e repete os picôs. Então, eu vou fazer isso até o final da minha peça e já volto para finalizar com vocês. Bom, pessoal, cheguei ao meu final aqui, ó, dos meus picôs. Vou fechar no primeiro picô que eu fiz, no primeiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Vou tirar aqui o fio da agulha. E levar lá pra trás o meu fio pra mim fazer o meu arremate, tá? Aqui tá o outro fio onde eu iniciei também, ó, vou levar os dois lá pra trás. Agora é só fazer os nossos arremates, como de costume, com os nossos fiozinhos, tanto aqui de cima, tá? Alguns aqui eu já fiz. Lembrando que você sempre encaminhe e dê 3 nozinhos e vão fechando, arrematando bem, pra não desmanchar o trabalho de vocês. Então, pessoal, a nossa capa da caixa está finalizada. Essa era a nossa última aula, como eu falei para vocês, do jogo de banheiro quadrado. Já vou deixar mais uma vez a foto aqui para vocês ao final do vídeo. Também na tela final, a playlist das 5 peças, tá? Playlist aqui ao final do vídeo, então. Cards e também na descrição, tudo certinho para vocês, bonitinho. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que em breve vai ter mais passo a passo e também os trabalhos, as encomendas que eu for finalizando, eu vou trazer aqui para vocês. Eu tô com mais 2 jogos de banheiro ali finalizado, para mim trazer o vídeo para vocês. Eu só não trouxe antes por conta para ficar um abaixo do outro, então, os nossos passo a passos. Então, assim que possível, eu vou gravar ali os outros 2 jogos de banheiro que eu terminei, enquanto eu não tava gravando para vocês verem que os meus trabalhos, e também vou dar a sugestão de valor para você daquele jogo de banheiro lá. Então, bateu a curiosidade, ativa o sininho das notificações para não perder esse vídeo. Então, um beijo muito grande para todas vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo de banheiro. Não esquece de comentar aqui o que você achou. Qualquer dúvida, deixe nos comentários também, que assim que possível eu respondo para vocês. Então, um beijo muito grande para todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau!